Eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e eu tô aqui sempre para ajudar vocês, levando informação para dentro da casa de vocês, que com certeza aí ajuda muito no desenvolvimento do seu bebê, ajudando nas dores, e aqui você vai aprender tudo aquilo que você pode fazer para ajudar a tirar a insônia do seu bebê, a tirar as dores do seu bebê, fazer com que ele fique mais calminho, mais tranquilo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui 5 perguntas. Eu vou fazer 5 perguntas para vocês observarem se essas 5 perguntas se encaixam na rotina do seu filho, nos sinais que ele está apresentando, para você conseguir descobrir se ele tem a possibilidade de estar apresentando refluxo. Então, 5 perguntas para você descobrir se seu bebê tem refluxo ou não. Espero poder ajudar vocês aí com o nosso conteúdo de hoje. Se tiverem dúvida, podem mandar, fiquem à vontade, que eu vou estar aqui pronto para responder e para ajudar vocês. Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre refluxo. É um dos sintomas campeões aí de alteração de aparecimento no consultório, dos bebês que apresentam realmente essa alteração. Então é um sintoma que tem aparecido com uma frequência muito grande. Às vezes confundido, como eu sempre falo, com uma cólica, com algum outro tipo de dor, mas é um sintoma aí que a gente precisa ficar sempre atento, que o bebê que tem refluxo, ele está sofrendo com aquele desconforto. O bebê que tem dor, ele não consegue dormir. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com esse bebê para poder ajudar ele da melhor forma possível. E o refluxo, ele é uma das maiores causas de insônia e do estresse do bebê. Então o bebê acaba ficando estressado, acaba ficando irritado, e o refluxo é aí uma das principais causas dessa insônia. Então quando a gente consegue entender que o bebê tem refluxo, que ele está sofrendo com alguma dor, e a gente consegue ajudar esse bebê a partir de estímulos que a gente consegue dar, a gente consegue fazer que esse bebê comece a dormir melhor também. Então a gente consegue ajustar a rotina de sono do bebê, melhorando aí as dores que ele pode estar apresentando relacionadas ao refluxo. E é uma dúvida muito frequente também, e como eu sempre falo, é muito comum a confusão entre os sintomas de refluxo, de cólica. Então, acho que com os sinais que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, com as perguntas que eu vou fazer para vocês hoje, vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre os sinais do refluxo do seu bebê, para ver se ele realmente está apresentando uma dor mais por refluxo, mais por cólica, para a gente saber a melhor forma de conseguir ajudar esse bebê que está sofrendo. Porque existem instruções, existem técnicas específicas para refluxo, existem técnicas específicas para cólica. Então a gente precisa destinar e conseguir entender bem o que está acontecendo ali. Então vamos lá, vou ser muito direto hoje em relação ao que a gente tem de conteúdo preparado para vocês, porque eu quero de uma forma sucinta poder ajudar. Eu quero que você consiga entender a partir da live de hoje que se o seu bebê realmente está apresentando refluxo ou não. Então por isso eu trouxe aqui 5 perguntas, eu vou fazer a pergunta para você e vou explicar o porquê desse motivo, dessa pergunta estar relacionada ao refluxo, e eu quero que você comece a perceber se o seu bebê está apresentando esses sinais de tudo isso que eu vou perguntar. Fiquem à vontade para mandar dúvidas de vocês aí aqui nos comentários, que eu estou à disposição para responder vocês, tá bom? Então vamos lá. Fora a questão do básico, né, para a gente saber que o bebê tem refluxo, fora aquilo que é visível, que o bebê vomita realmente, porque saber que o bebê tem refluxo a partir de um vômito, isso é o básico. Então, fora isso, existem algumas outras questões que podem estar um pouco escondidas, um pouco obscuras ali, e que você às vezes não percebeu, que você não prestou atenção. E a gente precisa ajustar a partir disso, a gente precisa entender o que pode estar acontecendo a partir dessas questões que podem estar aí não tão demonstradas, não tão visíveis para você. O bebê está demonstrando alguns sinais, mas isso às vezes não está visível ainda porque você não sabia, mas agora você vai saber. Então, 5 perguntas aí que eu vou fazer para você. Se tiver um caderninho, pega aí e vai anotando, que eu quero até o final dessa live que você tenha entendido todo esse recado. Então vamos lá. Primeira pergunta: o seu bebê tem muita irritabilidade depois de mamar? Então anota essa pergunta para você conciliar com as outras. Você vai fazer um checklist ali. Se o bebê apresentar de 2 a 3 dessas perguntas que eu vou fazer, pode ser um sinal de que ele tem refluxo sim. Então o bebê tem muita irritabilidade depois de mamar.
É aquele bebê que depois de mamar ele chora constantemente, que você tenta colocar ele para arrotar, às vezes ele arrota, às vezes ele não arrota. Depois desse arroto, às vezes vem um pouco de leite junto, vem associado aí a presença de soluço. Então fique muito atento se o seu bebê tem essa irritabilidade. O bebê começou a se irritar depois de mamar, é sinal de alerta, tá? Podem ser outros motivos? Podem ser. Pode ser que o bebê esteja com uma dificuldade para mamar, por uma alteração da língua? Pode ser também. Mas um dos motivos da irritabilidade do bebê chorar depois de mamar é o refluxo. Então, o que acontece? Quando o bebê está mamando, aquele leite está entrando, está fazendo o processo digestivo dele, e aí quando ele para de mamar, tem uma tendência a voltar. Então, se esse leite volta pela garganta dele, pelo esôfago, que é o tubo digestivo ali por onde está entrando o alimento, vai causar uma certa queimação. Então, queima o esôfago, pode queimar a região da gargantinha do bebê, dá aquela sensação de queimação por aquele leite que está voltando, e aí ele começa a se irritar. Então, o bebê começa a ficar muito irritado, não tem nada que faça passar essa irritabilidade dele. A única coisa que ajuda a melhorar é levar para o peito de novo. Então, se o seu bebê fica muito irritado depois de mamar, isso pode ser um sinal de refluxo. Fique muito atenta. Segunda pergunta. Seu bebê fica muito irritado quando é colocado deitado, quando ele está na posição horizontal? Então, isso vale para quando você coloca no berço, quando você coloca na cama, quando você vai dar banho na banheira. Então, toda vez que você coloca o seu bebê deitado e ele começa a expressar que ele está com dor, ele começa a se contorcer ou ele começa a chorar excessivamente, isso é um sinal de alerta para refluxo também. Por quê? Quando a gente coloca o bebê numa posição horizontal, a gente coloca o bebê deitadinho, tem uma tendência que o leite volte, principalmente se for um recém-nascido. Esse leite vai ter uma tendência a voltar porque ele ainda está em todo o processo de desenvolvimento do corpo dele. A gente tem esfíncteres que ajudam a gente a manter o alimento que está dentro do estômago sem voltar. O bebê ele não tem tanta força desses esfíncteres, que são estruturas ali relacionadas à parte musculares e tudo mais. Então é como se fossem portinhas ali que ajudam a segurar o alimento para ele dentro do estômago. E muitas vezes ele não tem ainda essa força de esfíncter, ele não tem esse controle desse esfíncter. E aí o que acontece? O leite tem uma tendência a voltar. Se o bebê está em pé, o leite vai descer e não vai voltar de uma forma tão fácil. Se o bebê é deitado, se ele fica na posição horizontal, não tem nada que ajude a prender. Então aquele leite vai subir para a garganta de novo. E aí ele começa a ficar irritado. Então, colocou o bebê deitado, como eu falei, na cama, no berço, ou na banheira, ou em qualquer outra situação que você precise deitar o bebê para fazer uma troca de fralda, por exemplo, e ele está irritado, é um sinal que pode ser que ele esteja com refluxo. E aí pode acontecer de você fazer o bebê mamar, deixar ele arrotar em pé e às vezes colocar ele deitado e ele começar a se irritar também. Isso às vezes acontece pela madrugada ou durante o dia quando vai colocar o bebê no berço. E aí as mães falam que o berço parece que tem espinho. Não é o berço que tem espinho, é o bebê que está com dor. Ele está deitado na posição horizontal e não está conseguindo fazer o processo digestivo dele. Muitas vezes ele já conseguiu arrotar ou ainda não arrotou, tá com aquela sensação daquele arzinho do arroto preso ali no esôfago dele, na garganta, e aí ele tem uma tendência a chorar porque ele não está conseguindo se livrar daquele ar ali, daquela bolha de ar que está presa. E aí vem associado muitas vezes um arrotinho com o vômito, e aí depois o bebê começa a soluçar. Então colocou o bebê deitado, o bebê começa a chorar, começa a se irritar, fica atenta, isso também pode ser um sinal de refluxo. Outra pergunta, o bebê briga muito com o peito? Vai anotando aí, tá? O bebê briga muito com o peito na hora de mamar? Fique atenta. Isso pode ser um sinal de refluxo também. Por quê? Porque o bebê ele vai ter uma tendência a estar deitadinho, mamando, tranquilo. E aí quando esse leite começa a voltar, que muitas vezes já volta enquanto ele está mamando, nem sempre é no final, às vezes enquanto ele está mamando, ele já está tendo uma volta de leite, mesmo que não saia para fora da boca dele, ele pode estar tendo um retorno de leite ali pela garganta, e isso já dá um sinal de que ele está com desconforto. E aí ele começa a demonstrar. Como que ele faz isso? Ele se joga para trás, ele briga, ele tira e coloca a boca do peito constantemente.
Então, sinal de que o bebê está se jogando para trás enquanto a mamada e brigando com o peito também pode ser refluxo. Outra pergunta que você tem que fazer para saber se o seu bebê tem refluxo. Ele tem preferências cervicais? Ele tem preferências do pescoço? Então, quando você coloca o seu bebê deitado, você percebe que naturalmente ele já inclina a cabecinha para um lado, e aí quando você tenta virar para o outro ele não deixa, ele chora, ou você percebe uma restrição muito importante, toda noite que você coloca ele deitado, ele vira sempre para o mesmo lado, isso pode ser um sinal de alerta de que ele pode estar tendo refluxo por conta de um torcicolo. Então o bebê inclinou muito a cabecinha para um lado. Toda vez que você coloca ele deitado, ele já vira para um lado e ele tem dificuldade de mudar de posição. Fique em alerta. Isso pode ser um sinal, isso pode demonstrar que ele está tendo um torcicolo. E por que o torcicolo é tão importante relacionando ele ao refluxo? Por que ele pode causar o refluxo? A gente tem aqui nessa região da base do crânio nervos importantes que comandam o funcionamento do estômago, da deglutição, da musculatura do pescoço. E como tem nervo que sai daqui para comandar o funcionamento do estômago, quando existe uma certa compressão ou um mau funcionamento dessa inervação por uma preferência que o bebê tem do lado de dormir, isso pode começar a gerar uma interferência na função desse nervo. E é o nervo que vai dar o comando de funcionamento. É como se o nervo fosse um interruptor da luz. Se a gente aperta o interruptor, a luz apaga. Se a gente aperta o interruptor, a luz acende. Se o interruptor começa a dar problema, a luz começa a piscar, começa a ter interferência. A mesma coisa pode acontecer no estômago. Se a região de saída do nervo começa a ter interferência naquela região, começa a ter sobrecarga de funcionamento por onde o nervo está saindo, por onde ele está passando, a resposta que vai chegar lá no estômago do bebê pode ser diferente. E aí ele pode começar a ter volta de leite. Então, colocou o bebê deitado, o bebê começa a demonstrar que tem preferência de virar a cabecinha mais para um lado do que para o outro, ele já começa a dar sinais ali de que pode ter um torcicolo, fique atento que isso também pode ser um dos sinais do refluxo. Quinta pergunta para você saber se o seu bebê tem refluxo. Você está anotando? Anota isso que com certeza vai ser valioso para você conseguir ajudar seu bebê. Quinta pergunta, muita produção de saliva associada à irritabilidade? Então, o seu bebê saliva demais, ele está babando muito. É comum que a gente perceba que o bebê, a partir de 4, 5 meses, ele tem uma salivação um pouco maior quando for aparecer dente. Então, depois dessa idade, quando vai aparecer dente, é normal salivar. Antes disso, a gente precisa ficar atento. Se o bebê está salivando demais, se ele está produzindo muita saliva, provavelmente ele está tentando usar essa saliva para limpar a garganta. Então, o que acontece? O bebê que tem refluxo, ele vai ter uma tendência a mamar com uma frequência muito maior. Ele vai querer mamar a cada meia hora ou a cada 1 hora para poder fazer a limpeza da garganta dele que está queimando, daquela queimação que ele está sentindo. Se o bebê não consegue ter acesso ao mamar, ao leite a hora que ele precisa para limpar a garganta, ele vai produzir mais saliva. Produzindo mais saliva, ele vai engolir essa saliva, vai limpar a garganta da mesma forma. Então, produção de saliva em excesso no bebê que tem de 0 a 3 meses mais ou menos, pode ser sinal de refluxo também. Então a gente precisa ficar muito atento. O bebezinho começou a salivar demais, não é tão comum, não é normal acontecer. Então pode ser que ele esteja aí com um processo de refluxo, um refluxo incomodando ele. Muitas vezes pode ser aquele refluxo oculto, que o bebê não joga o leite para fora, por isso que você ainda não sabe que ele tem refluxo, mas ele está tendo sinais de refluxo. Então ele está apresentando todo o processo de alteração relacionado ao refluxo, não consegue jogar o leite para fora porque ele tem um refluxo oculto. Mas a gente precisa ficar atento da mesma forma, porque isso pode interferir no desenvolvimento dele, pode alterar as mamadas, pode alterar o sono, pode deixar ele mais estressado. Então, o refluxo, mesmo que ele não seja um refluxo que saia para fora, ele vai causar as dores no bebê da mesma forma. E a gente precisa ficar sempre muito atento, até por conta do risco de broncoaspiração, quando o bebê acaba engolindo o leite de volta, acaba inalando esse leite ali e pode ir para os pulmões, e aí vocês sabem que é muito mais perigoso e mais arriscado. Então, eu espero que vocês tenham anotado esse checklist aí das 5 perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Você precisa observar isso durante a rotina do seu bebê para saber se ele pode estar apresentando refluxo ou não.